Você já percebeu como pessoas de grupos sociais diferentes andam, falam e riem de formas especificamente peculiares, especificamente diferentes? Outra coisa, você já se sentiu um pouco deslocado, já se sentiu um peixe fora d'água em uma roda de conversa? Hoje nós iremos tentar esclarecer um pouco desses fenômenos. Então, vai logo deixando o seu like, que eu tenho certeza que você vai gostar, e vamos com a gente para mais um vídeo. Durante muito tempo, tentou-se determinar como o sistema de classes é reproduzido, e essa ideia foi geralmente associada à economia. Mas nos anos 1970, o filósofo francês Pierre Bourdieu alegou que a classe social não é definida apenas pela economia, mas também pelo hábitos de grupo ou hábitos de classe. Mas o que é hábitos? Pierre Bourdieu definiria hábitos como a sociedade escrita no corpo. Mas como assim? Vamos daqui dar uma resposta mais completa para uma melhor compreensão. Hábitos é um conjunto de disposições sociais internalizadas individualmente, criadas a partir de interação entre o eu individual e a cultura do grupo, moldando as percepções, os sentimentos e ações de uma pessoa. O hábitos é reproduzido e evolui ao decorrer do tempo, fortalecendo a noção de grupo e o senso de lugar de alguém à medida que aumenta-se a consciência de hábitos compartilhados. Temos como exemplo, primeiro vamos tomar um exemplo do próprio Pierre Bourdieu na sua obra, que é do entretenimento francês nos anos de 1960. Lá na França, durante essa época, enquanto a classe alta desfrutava de poesia, de teatro clássico e de concertos de música clássica, a classe trabalhadora francesa desfrutava de romances, revistas e shows, apenas para tomar como exemplo. E um exemplo mais contemporâneo de uma consciência de classe, uma consciência de grupo, de um hábito, de uma disposição social é, por exemplo, as palavras top e zap. A palavra top e zap, no caso zap é a abreviação que algumas pessoas utilizam de WhatsApp, o aplicativo. E enquanto para que algumas classes sociais, para alguns grupos sociais, a palavra top é top de se falar, para outros já não é tão aceitável, já dá um ruído no ouvido. Da mesma forma o WhatsApp, a palavra zap no caso, da mesma forma que em alguns grupos, geralmente de maior idade, é completamente aceitável e até maneirinho assim, em outros grupos sociais, em outros hábitos de grupo, como o meu por exemplo, dá um ruído assim, é cafona. Eu acho que até inclusive é cafona para o meu hábito de grupo falar cafona, mas beleza. Enfim, o hábito dá às pessoas uma noção clara do tipo de pessoas que elas são e de qual forma pessoas como ela pensam, sentem e agem. O hábitos apresenta um lado positivo e um lado negativo, que são os lados do pertencimento e do não pertencimento. O lado do pertencimento é quando o seu hábito internalizado coincide com o mundo externo, e a sensação de não pertencimento ocorre quando você está em lugares diferentes, em contato com classes diferentes, ou seja, com hábitos diferentes. Pierre Bourdieu fala ainda de 3 formas de capital interrelacionadas que influenciam no hábitos, e são o capital econômico, o capital cultural e o capital social. O capital econômico é basicamente os recursos materiais e a propriedade que uma pessoa tem. Esse é o primeiro ponto que vai influenciar no hábito de alguém. O capital econômico, os recursos materiais e as propriedades. A segunda forma de capital é a forma de capital cultural. Esse capital cultural é observado nas referências que as pessoas têm quanto a livros, filmes, séries, etc., quanto a entretenimento. Esse capital cultural é observado a partir também do conhecimento da pessoa do nível acadêmico. Esse capital cultural é observado através do modo de agir das pessoas em determinadas situações e principalmente
para quem quer determinar bem o capital cultural de uma pessoa, basta você observar a expressão da opinião de alguém sobre determinado objeto. E isso é um ponto importante, uma observação aqui para você refletir um pouco. Quando você expressa sua opinião sobre algo, você está falando para pessoas atentas, obviamente, mais sobre você do que sobre o objeto de crítica. E o terceiro capital é o capital social. O que é o capital social? É basicamente os recursos humanos, os amigos, os colegas, com que você tem um senso de obrigação mútua e respeito, em que, por meio desses, você pode adquirir certo acesso a poder e influência. Outro ponto importante a se tocar é sobre a mobilidade do hábitos. Apesar da tendência à contínua reprodução e fortalecimento de hábitos, ele está aberto a mudanças, por exemplo, ao adquirir capital cultural por meio de uma boa educação. Lembra das 3 formas de capital? Capital econômico, cultural e social. Então, com a educação de qualidade você adquire um capital cultural. E esse capital cultural, esse conhecimento que você tem na sociedade moderna de hoje, pode te levar a uma melhor situação financeira, a uma maior quantidade de recursos materiais e de propriedade, o que vai alterar o seu capital econômico. E na medida com que você trabalha, você vai fazer novos amigos, novos colegas, com que de uma forma ou outra, de uma forma bastante contundente ou não, você vai exercer certo tipo de poder e influência sobre essas pessoas. E isso também afetará o seu hábitos individual e seu hábitos de grupo. Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Deixa aqui nos comentários um pouco sobre o que você acha sobre essa ideia e compartilhe com seus amigos ou com pessoas de grupos sociais diferentes, de hábitos diferentes, porque é através do diálogo que construímos o conhecimento. Obrigado e até a próxima. Fui!